Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Muito prazer, sou o irmão Cristiano, seguidor do Senhor Jesus Cristo e que adoro ao Pai Verdadeiro. E pela misericórdia do Pai Verdadeiro, estamos aqui para anunciar as verdades bíblicas, ao qual muitos são pessoas sinceras, pessoas até que creem no Senhor Jesus, mas que adoram ao Deus falso, ao dragão do Apocalipse, o mesmo Deus de Israel. Então vamos lá. Esse vídeo eu posso fazer uma pergunta que pode ser o tema do vídeo. A pergunta é: se Jeová, o Deus de Israel, que as religiões adoram, entende que ele é o Pai do Senhor Jesus, se o Deus de Israel, Jeová, ele é um Deus falso, como que ele consegue fazer tantos milagres? Essa é a pergunta aí. Se Jeová é um Deus falso, como que ele consegue fazer milagres? Tipo, abrir o mar vermelho. Então, essa é a pergunta base do vídeo. Se ele é um Deus falso, ele não é o Deus verdadeiro, porque tantos milagres que ele faz. Então vamos aqui dentro deste vídeo, desse conteúdo, analisar o porquê dessas coisas e mostrar aqui dentro das Escrituras que isso não quer dizer que ele seja o Deus verdadeiro, por ele fazer milagres. Não quer dizer que ele seja o Deus verdadeiro, porque vamos mostrar aqui nesse vídeo dentro das Escrituras. E você vai usar o seu raciocínio, o teu senso crítico, a tua humildade e raciocinar junto comigo, para que possamos juntos chegar a uma conclusão. Para que você que segue o canal ou que está chegando agora, eu quero dizer que a Igreja do Pai Verdadeiro, antes de começar aqui o conteúdo, a mensagem, a pregação, o estudo, eu gostaria de dizer que a Igreja do Pai Verdadeiro, nós acreditamos que o Deus de Israel não é o Deus do Senhor Jesus. Aquele Deus que o Senhor Jesus anunciava, Pai, meu Pai, Abba Pai, não é o mesmo Deus de Israel. Há um grande engano nas religiões, há um grande engano nessa terra, e a Bíblia diz isso. É por isso que nós da Igreja do Pai Verdadeiro estamos aqui para anunciar essas verdades. Então vamos lá. A pergunta é: se Jeová é um Deus falso, por que o mesmo faz milagres e prodígios? Aí eu posso começar aqui com Êxodo. Vamos ver aqui um dos prodígios, né, de Jeová, o Deus de Israel. Êxodo 14. Aqui em Êxodo 14, vamos ver aqui uns dos milagres, né, prodígios do Deus de Israel, um dos mais conhecidos. Êxodo 14, versículo 21. Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Jeová afastou o mar e o tornou em terra seca, com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Então aqui diz que Jeová abriu o mar. Escuta com atenção, vamos aqui raciocinar. As religiões, principalmente o povo evangélico, com todo respeito aos irmãos evangélicos, exaltam o Jeová aqui nessa passagem. Glórias a Jeová, ele abriu o mar vermelho, o povo passou. Tem até cânticos, né? Ele abriu o mar, Israel passou. Glorifica o Deus de Israel por isso, porque ele abriu o mar. Só que aqui outro detalhe que as pessoas não compreendem, devidamente está cauterizada, cega pelo próprio Deus de Israel, o Deus do mundo que cega o entendimento dos homens. As pessoas não conseguem ver o outro lado da coisa, porque enquanto Jeová abre o mar e o povo dele passa, você sabe quantas almas morreram ali nesse episódio? Quantas almas morreram, foram mortas? Você tem uma noção? Enquanto você
glorifica o Deus de Israel. Ele abriu o mar, Israel passou. Na verdade ali foi um grande assassinato. Milhares de egípcios foram mortos. Muitas almas foram mortas, destruídas por esse Deus. Qualquer nação que fosse contra a sua nação Israel, porque para você que não sabe, Jeová é apenas Deus de Israel, é tanto que ele fala, Deus de Israel. E lá em Josué 11:20 vai dizer que o próprio Jeová endurecia os corações das nações para ir contra Israel. E assim Israel destruía os povos pela força de Jeová, o seu Deus, o Deus de Israel, não o seu Deus, não o meu, o de Israel. É tanto que ele, quando deu a lei, deu só para Israel. As outras nações do mundo eram chamadas de pagãs, gentios, lixos. Compreende? Isso é acepção de pessoas. E os escritos gregos vão dizer que o Pai verdadeiro, o Pai que o Senhor Jesus anunciou, não faz acepção de pessoas. Então isso já mostra uma certa contradição. Mas vamos voltar aqui ao contexto aqui da leitura. Então, o povo, as religiões, os evangélicos exaltam a Jeová. Abriu o mar, o povo passou. Eles não conseguem ver o outro lado da coisa, que ali houve um grande assassinato. Muitas almas foram mortas. E para você que lê as escrituras, que lê Bíblia, você sabe muito bem que Jacó, aquele enganador, mentiroso, foi escapar com a sua família e sua parentela lá no Egito. Porque lá na terra deles estava havendo uma grande seca, uma grande fome. Então eles foram escapar lá no Egito. Aí foram se multiplicando, foi passando anos, gerações, o povo foi se multiplicando, expandindo, a ponto de virar uma nação ali dentro do próprio Egito. E qual foi a paga que o Deus de Israel, Jeová, deu ao Egito? Porque esse povo aí, desse Deus, escapou lá no Egito. E qual foi a recompensa que Jeová deu ao Egito? Pragas, mortes, muitas pessoas mortas no mar, pelo esse Deus de Israel, que faz acepção de pessoas. Então você, enquanto louva esse Deus, porque ele abriu o mar e o povo passou, você não consegue ver o outro lado da moeda, a realidade do contexto, que ali muitas almas foram mortas. E o Senhor Jesus fala que ele não veio para destruir ninguém, ele veio para salvar. Isso contradizendo a esse Deus de Israel, que sempre destruía através do seu povo Israel. Mas vamos voltar aqui ao assunto-chave do vídeo, né? Nós vemos aqui que ele fez esse milagre aí, abriu o mar. Aí a pergunta é, então se ele é um Deus falso, por que ele faz milagres? É simples. Vamos começar aqui a refutar e explicar na Bíblia que o demônio, o diabo, o enganador, ele pode sim fazer milagres para enganar, mas ele faz milagres e tem poder. Eu vou começar aqui levando você a meditar em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Ou você nunca leu que quando estava lá Adão, Eva, lá no jardim do Éden, que o próprio Satanás, ali fala serpente, mas é o próprio diabo, ele chega até Eva e diz, olha, se tu comer daquele fruto que o Todo-Poderoso proibiu, os vossos olhos se abrirão e conhecedores do bem e do mal vocês serão. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o interessante é que quando Eva, quando Adão, quando o ser humano come do fruto, acontece aquilo que a serpente falou. Sim ou não? Acontece. Porque o próprio Todo-Poderoso, em alguns versículos depois, vai dizer, olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. A pergunta é, como que o diabo sabia que aquilo ia acontecer? Você já parou para raciocinar nisso? Como que ele sabia que quando Adão e Eva, quando eles começam do fruto, os olhos deles iam se abrir? Isso mostra que esse ser é um ser de conhecimento, é um ser sagaz, que tem poder.
Não mais do que o Pai, claro que não. Mas já mostra que ele conhece, ele estava no céu. Pessoal, ele conhece muitas coisas celestiais, ele tem conhecimento. É por isso que ele é expert em enganar a humanidade. E uma vez na história da humanidade, ele se apresentou à humanidade como Deus verdadeiro. Assim como ele enganou Eva e Adão, e sabia que quando eles comessem o fruto, os olhos se abririam e eles seriam como Deus, assim esse mesmo ser que é inteligente, que tem poder, se apresentou à humanidade como Deus verdadeiro, formou a sua nação e enganou hoje toda a humanidade. Esse ser é o mesmo Deus de Israel. Por que eu digo isso? Porque tudo que o Senhor Jesus falou, ensinou, vai contra a tal lei de Moisés. A lei de Moisés que mata, que é vingativa. Se a pessoa trabalha no sábado, morre. Se a pessoa adulterar, morre. E etc, etc. O Senhor Jesus refutou tudo isso daí. Ele refutou tudo isso, derrubando por terra essa tal lei. Então, mas vamos voltar aqui para o contexto do estudo. Segundo a Tessalonicenses, vou começar a mostrar a você agora porque que o demônio também tem poder para realizar essas coisas. Sabe qual é o problema? É porque as religiões, os religiosos, vai pelo poder. Ai, Jeová fez isso, Jeová fez aquilo, abriu o mar, Jeová fez um milagre, mandou o maná do céu, então ele é o Deus verdadeiro. Não, pessoal, não, claro que não. Olha só, Tessalonicenses, capítulo 2, a segunda carta. Segunda carta de Paulo, o apóstolo, aos Tessalonicenses, capítulo 2. Permita-me ler aqui o versículo 8 ao 10. Olha só, escute com atenção. Vou começar aqui a mostrar a você que o demônio tem poder sim. E vou começar aqui a mostrar a você, dentro das escrituras, o porquê que esse Deus falso engana a humanidade e tem poder para fazer os tais milagres. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, ou seja, o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha o 9, olha só o 9. A vinda desse perverso é segundo o poder de Satanás. Olha só, pessoal. Com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Perceba que o perverso vem com o poder de Satanás, a serpente, e com milagres e maravilhas para enganar. É aqui onde está o segredo da coisa. As religiões, os religiosos, desculpa, a garganta está um pouco, mas vamos lá. Os religiosos veem os milagres do Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Mas pessoal, o Senhor Jesus deixou um sinal. Sabe qual foi? Você lembra? Qual o sinal que o Senhor Jesus deixou para você discernir as coisas, saber separar as coisas? Os frutos. Ele não falou pelos milagres, pelo poder se conhece a árvore, não. Ele falou pelos frutos se conhece a árvore. Quando você vê os frutos desse Deus de Israel, um Deus vingativo, iracundo, que matava crianças, aceitava sacrifícios humanos de animais, que matava por brincadeira, que usava o seu povo para matar as outras pessoas. Isso não pode ser frutos do Pai verdadeiro, gente. O Senhor Jesus pregou um Deus de amor, de paz, de misericórdia, de perdão. Enquanto a lei de Jeová diz olho por olho, dente por dente, o Senhor Jesus diz: quem te bater na tua face, vire a outra. Enquanto Jeová diz, lá em Deuteronômio 6,13, jure em meu nome, o Senhor Jesus em Mateus 5,37 diz: isso pertence ao maligno. A tua palavra seja sim ou não. Jurar pertence ao diabo. Compreende? Então, gente, vamos voltar aqui. É porque um assunto puxa o outro. Mas olha só como aqui, está dizendo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o 8 e o 9, está dizendo que o diabo ele tem poder para agir. E para concluir aqui o versículo 10, olha só.
Ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Então, aqui mostra desde já que Satanás tem poder e que usa de milagres e maravilhas para enganar as pessoas. E o erro das pessoas é esse, porque vê os milagres de Jeová, então é o Deus verdadeiro. Não, gente. Outra passagem que mostra que o demônio pode fazer sinais e prodígios. Olha só, Apocalipse capítulo 16. Olha só, gente. Apocalipse capítulo 16. Vamos ver aqui como o demônio tem poder para fazer milagres e enganar as pessoas. Apocalipse capítulo 16. E permita-me ler o versículo 13 e 14. Apocalipse 16, 13 e 14. Escute com atenção. Então vi saírem da boca do dragão, que esse dragão aqui é o próprio Deus de Israel, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Olha o 14. Olha só o 14. São espíritos de demônios que realizam sinais e milagres. Olha só, gente. Apocalipse 16, 14. Está dizendo que os demônios realizam sinais e milagres para enganar as pessoas. Isso aqui está mostrando que o diabo tem poder. Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Que o demônio tem poder. Então por que as religiões, glória a Jeová, ele fez milagre ABCD, ele é o Deus verdadeiro? Não. Nem sempre um ser que faz milagres quer dizer que seja o Deus verdadeiro. Isso aí é para enganar. Que outra prova? Olha só, no próprio Apocalipse, no capítulo 13, deixa eu ler logo o 12 e 9. Olha só o 12 e 9. Apocalipse 12, versículo 9. Olha só que interessante. Para você ver como há um grande engano nessa terra. Apocalipse 12 e 9. Depois vamos para o 13. Olha só. Apocalipse 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. E os seus anjos foram lançados com ele. Então percebe que o dragão engana o mundo inteiro. Como assim? Que engano é esse? Que engano é esse, gente? Quando você lê o contexto, está falando de adoração. O mundo inteiro adora esse Deus, pensando que ele é o Deus verdadeiro. As religiões aí do mundo te induzem a adorar o Deus de Israel. E o dragão assim é adorado através das religiões. Por quê? Porque eles entendem que o Pai que o Senhor Jesus revelou, falou, ensinou, é o mesmo Deus de Israel. E não é. O Senhor Jesus nunca disse que Jeová é o seu Pai. Nunca. Ele nunca nem citou o tetragrama, o nome de Jeová. Nunca. Compreende? E para concluir aqui, respondendo a pergunta, se Jeová é o Deus falso, por que ele faz milagres? É simples, gente. Apocalipse 13, olha só, o versículo Apocalipse 13, eu vou ler aqui o versículo bem interessante aqui, para você ver, olha só. A partir do 11, olha só, Apocalipse 13, a partir do 11, ó. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas falava como um dragão. Olha só, gente, esses 2 chifres, como cordeiro, é a religião que se diz cristã, que parece santa, mas fala como dragão. Olha só que interessante, pessoal. Apocalipse 13, versículo 11. Esses 2 chifres parecem um cordeiro, e as religiões parecem santa, que parece que serve ao Deus verdadeiro, mas fala como dragão. Entendeu? Ensina as doutrinas do dragão, do Deus de Israel. Ao 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta. Percebe que a terra adora a besta. E quando a gente fala de adoração, não é o mundo exatamente não, pessoal. Quando você vai para um lugar que as pessoas te induzem a adorar algo, onde é? Onde é? Qual é o lugar que você vai e ali tem uma adoração a algum ser? É nas religiões. Em igreja ABCD, em religião ABCD, quando você vai adorar quem? É o Deus de Israel. É que está dizendo que induz a terra a adorar o dragão. Então aqui está falando da própria religião, gente. Entendeu? Não é das pessoas do mundo aí que não querem saber de Deus, tá? Que esse povo não adora ninguém. E são perdidos porque ainda não encontrou o evangelho. Mas aqui quando fala de adoração, eu quero que você compreenda isso.
É as religiões que induzem as pessoas a adorar a algo. E todas as religiões desse mundo adoram a Jeová, o Deus de Israel. Seja evangélica, testemunha de Jeová, mormon, adventista e por aí vai. Todas essas religiões, apesar de crerem no Senhor Jesus, eles adoram o Deus de Israel, o dragão que engana a humanidade. Isso se cumpre aqui o versículo 12. Que ele engana toda a terra e faz com que os habitantes da terra adorem a besta. Agora olha só o 13, onde eu quero chegar, para responder aqui a pergunta tema do vídeo, né? Se Jeová é um Deus falso, por que ele tem milagre? Por que ele faz milagres e prodígios, né? Por que ele tem poder? Apocalipse 13 responde, gente, olha só o 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra. Olha só, gente. Apocalipse 13. O dragão tem poder para fazer cair fogo do céu à terra, gente. Se esse dragão, esse enganador, tem esse poder de fazer descer fogo do céu à terra, por que ele não pode abrir umas águas? É simples, pessoal, isso é simples. Então você não pode se pressionar. Ai, como é que ele é Deus falso e abriu o mar? Se ele pode descer fogo do céu à terra, Apocalipse 13, para enganar as pessoas, por que ele não pode dividir umas águas, gente? Agora eu digo e repito, você tem que olhar o contexto geral daquela passagem, de Êxodo 14. Enquanto você vê só essa passagem que as águas se abriram e o povo passou a pé enxuto, você fica cego e não consegue enxergar que naquele momento existiu um grande assassinato nessa face da terra. Aquele Deus matou milhares de almas. E você não consegue ver isso. Você não consegue ver isso. Mas o Senhor Jesus falou que quem crê nele e quem crê no Pai verdadeiro tem vida, e vida com abundância. O diabo é que mata, que rouba e que destrói. Mas o Senhor Jesus é quem dá vida. É por isso que a igreja do Pai verdadeiro, nós estamos no Senhor Jesus e adoramos ao Pai verdadeiro e não ao Deus de Israel. E concluindo aqui, para o vídeo não ficar tão longo, gente, Apocalipse 12:9 fala que o dragão engana toda a terra. Apocalipse 3 eu já li que o diabo tem poder para fazer fogo descer do céu. Então a pergunta está respondida, gente. Se Jeová é o Deus falso, por que ele faz milagres e prodígios? Porque o demônio tem poder. Ele faz milagres para enganar as pessoas. Tem muitas outras passagens. Eu estou te mostrando aqui só uma base para você ter uma noção, para você começar a raciocinar. Então, gente, concluindo o vídeo, está respondido. A pergunta está respondida. Agora, sabe qual é o problema das religiões, principalmente os irmãos evangélicos? É porque eles veem o poder de Jeová, as maravilhas de Jeová, os milagres de Jeová, do Deus de Israel. Então é o Deus verdadeiro porque tem poder? Não, não é. Já te mostrei aqui várias passagens que mostram que o demônio tem poder para enganar as pessoas. E concluo esse vídeo dizendo, quando você observa não os milagres, porque demônio tem milagre, tem poder, gente. Demônio tem poder. Mas quando você observa os frutos, aí sim, quando você compara os frutos do Senhor Jesus com os frutos do Deus de Israel, você vai ver uma contradição gritante. Há uma grande contradição nos ensinos do Senhor Jesus e na lei de Moisés. É totalmente diferente, gente. Vamos raciocinar. Vamos pedir ao Pai das Luzes discernimento espiritual. O Senhor Jesus refutou a tal lei, a tal Torá. Desmascarou esse Deus que engana a humanidade. Então nós aqui da Igreja do Pai Verdadeiro adoramos ao Pai que o Senhor Jesus nos mostrou. Aquele Deus de amor, de misericórdia, de perdão e de bondade. E que dá vida a todos aqueles que crêem nessa verdade. E eu concluo esse vídeo deixando aos nossos corações João capítulo 17, versículo 3. João, agora o Evangelho, certo? João capítulo 17, versículo 3. Eu vou ler e concluir o vídeo. Escute com atenção, pessoal. João 17, 3. Eu quero que você, se não entendeu, veja o vídeo novamente, compartilhe, deixa o teu like, se inscreva, fique à vontade. Faça perguntas no comentário, faça sua crítica. Estamos aqui para raciocinar, para conversar, para aprender juntos. Tá bom?
João 17, versículo 3. Escute com atenção. João 17, 3. Aqui é o Senhor Jesus falando. Esta é a vida eterna, que todos conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jeová, o Deus de Israel, era muito conhecido naquela época, pessoal. Não só por Israel, mas por todas as nações. Você sabia disso? Através de seus milagres e prodígios. Inclusive as nações tinham medo de Israel, porque Israel matava mesmo. Você que lê Bíblia, você sabe disso. Jeová era muito conhecido em todo o mundo. Mas o Senhor Jesus disse aqui, ó. E a vida eterna é essa, que todos conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Ou seja, o Pai só foi revelado através do Senhor Jesus. Foi Ele que nos revelou o Pai, não foi Moisés e nenhuma pessoa profeta ABCD antes do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que nos revelou o Pai verdadeiro. Está lá em João 1,18. João 1,18, leia. João 1,18. Foi o Senhor Jesus quem revelou o Pai, não foi Moisés. Se o Senhor Jesus revelou o Pai, o apóstolo Paulo vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. Então Moisés é mediador de quem? Se só existe um mediador entre o Pai e a humanidade, e se for o Senhor Jesus quem revelou o Pai, compreende? Está começando a raciocinar? Então, foi o Senhor Jesus quem nos revelou o Deus verdadeiro, não foi Moisés e nem qualquer outro profeta ABCD. É isso que a igreja do Pai verdadeiro ensina, é isso que nós entendemos, é isso que nós pregamos. Se une a nós, venha congregar conosco. Eu sou o irmão Cristiano, Pacaju e Ceará, Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade.